Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 34, analisando as informações extraídas do capítulo 12, intitulado Excursão de Adestramento. Como o próprio título indica, acompanharemos o adestramento, o treinamento da equipe de André Luiz e também dos espíritos que estão sendo socorridos nesse desencarne que se aproxima, a fim de que se adequem à vida espiritual. Mas, especialmente, a ação da equipe socorrista nesse atendimento, nesse resgate. Nos últimos estudos, nós acompanhamos as visitas que o grupo de André Luiz fez junto aos trabalhadores encarnados que estão próximos da morte, do desencarne. E agora vamos acompanhar a visita deles conjunta, reunindo todos os que serão auxiliados na Casa Transitória Fabiano, que já conhecemos, e local em que a equipe de André Luiz já realizou uma atividade socorrista a espíritos desencarnados, em especial um espírito querido pela diretora da instituição e que agora passaria para uma nova atividade trilhada desde o início da obra, que é o resgate desses trabalhadores aqui da Terra que, pelo mérito angariado durante as suas existências, agora são socorridos, são direcionados ao mundo espiritual por meio de uma equipe dedicada exclusivamente ao auxílio desses irmãos. Vimos então, no último estudo, que a equipe de André Luiz havia se dirigido às localidades e que agora recebiam a ordem de Jerônimo para reunir todos os trabalhadores, a fim de que recebessem as primeiras instruções. Ele narra que Hipólito, um dos integrantes do grupo, estava volitando na direção dos trabalhadores que ele levaria até a casa e André Luiz começa a conversar com ele. Hipólito então pergunta: já participara você de serviço igual ao de hoje? André Luiz, confessando que não, pediu esclarecimento. Ele então diz: é fácil. Os que se aproximam da desencarnação, nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam do corpo em ação quase mecânica. Então, a primeira informação que o irmão Hipólito nos traz é que quem está desencarnando, depois de passar por um longo período em que a enfermidade atua no corpo físico, geralmente deixam esse corpo numa ação praticamente mecânica, automática. Por quê? Porque numa moléstia que se arrasta por anos, o desligamento do perispírito ao corpo físico é feito devagarzinho, à medida que a doença avança. Quando precisa, então, deixar o corpo, o espírito já está completamente desprendido da matéria. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem por rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Então, além da ação da doença, há o auxílio dos familiares, que já estão acostumados a cuidar do doente e, portanto, criam um ambiente ao redor dele de silêncio, de cuidado. Desse modo, não é difícil afastá-los para a tarefa de preparação. Não seria difícil, portanto, desdobrar aqueles espíritos pelo sono do corpo físico para essas primeiras instruções no plano espiritual. Geralmente estão hesitantes, enfraquecidos,
semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. Então, o único obstáculo que existe é essa semi-inconsciência, essa fraqueza que os espíritos que apresentam corpos doentes podem possuir por aqueles instantes de desdobramento. Mas o recurso magnético facilita esse desprendimento. Conservar-nos-emos nas extremidades, segurando-lhes as mãos, e impulsionados por nossa energia, voltarão conosco sem maiores impedimentos. Então ele inclusive descreve como se dá essa ação magnética. Os espíritos seguram as mãos daqueles que estão encarnados, mas no processo do sono do corpo, e pela vontade, que nós já estudamos aqui, ser a ferramenta principal para a realização no plano espiritual, eles acabam seguindo esses trabalhadores, porque a vontade deles direciona o desprendimento do corpo físico para as tarefas que estavam preparadas. Recebi a explicação com interesse, disse André Luiz, e em breve penetrávamos a modesta residência de Dimas, o primeiro trabalhador que foi visitado, como vimos nos estudos anteriores. Aliviado por injeção repousante, não encontramos dificuldade para subtraí-lo à atenção dos parentes. Então Dimas já estava dormindo pela ação de um remédio injetado em seu organismo. Notando-nos a presença, sondou-nos a disposição fraterna e perguntou: ó, meus amigos, será hoje o fim? Como tenho suspirado pela libertação. Então o Dimas já acredita que era o dia do seu desencarne e revela que ele está desejando morrer por conta do longo período de enfermidade que certamente havia transcorrido. Mas ainda não era o dia. Não, meu caro, respondeu Hipólito sorrindo. É preciso tolerar mais um pouco. O descanso, porém, não tardará muito. Venha conosco, não temos tempo a perder. O ex-sacerdote Hipólito recomendou a André Luiz, então, a tomar a dianteira, e de mãos dadas os três rumaram para o Rio de Janeiro, aí, em busca da moradia de Fábio. Então vejam que interessante. Todos que seriam direcionados para o encontro no além iriam juntos, de mãos dadas. Eles não iam individualmente na casa de cada um buscá-los, iriam em grupo. Então saíram da casa de um trabalhador e já foram para a casa de outro trabalhador que morava no Rio de Janeiro. Não se registraram obstáculos e em reduzidos instantes tomamo-lo à nossa conta. O companheiro ligou-se, prazeroso, à pequenina caravana. Ia tomar o caminho do hospital, de modo a procurar o terceiro, quando Hipólito ponderou: não convém conduzir todos de uma vez. Cavalcanti permanece em grave desequilíbrio, exigindo cooperação mais substancial. Em vista disso, buscá-lo-emos na segunda viagem. Então vejam que eles não vão todos de uma vez, vão em duplas, especialmente porque o terceiro trabalhador Cavalcanti não estava em condições de acompanhar o grupo coletivamente. Teria que ir individualmente depois de um trabalho específico, já que ele estava apresentando desequilíbrio. Lembre-se que Cavalcanti está num hospital público abandonado por seus familiares, contando com o auxílio somente de uma entidade que protege o seu leito no mundo espiritual. Dimas e Fábio, como estavam sendo cuidados pelos familiares, apresentavam um equilíbrio maior e seriam então levados os dois
e numa segunda viagem, André Luiz e Hipólito buscariam Cavalcante. Lembrando-lhe os desvarios, não tive recurso senão concordar. De regresso à câmara de Adelaide, encontramos os demais à nossa espera. Irene e Luciana haviam trazido Albina para os trabalhos preparatórios. Então vejam que todos estavam sendo levados para o orfanato em que Adelaide atuava, para dali seguirem a casa Fabiano no plano espiritual. Eles encontram então a maioria deles já na instituição em que Adelaide atua e iriam voltar para buscar Cavalcante no hospital. Sem perda de tempo, demandamos a grande casa de saúde em busca de Cavalcante. Hipólito adivinhara. O doente mostrava-se muito aflito. Bonifácio, que é a entidade que protege Cavalcante, ao lado dele, cooperava devotadamente conosco para desprendê-lo temporariamente do corpo oprimido. Então Cavalcante, apesar da sua condição de trabalhador no bem, ele que trazia um histórico católico, não estava bem, não estava equilibrado. Precisou então do auxílio tanto de André Luiz e Hipólito quanto de Bonifácio, para que dormisse e seu espírito pudesse ser desprendido. O enfermo, no entanto, se deixara tomar por horríveis impressões de medo, dificultando os nossos esforços, os nossos melhores esforços. Vejam que Cavalcante tinha medo da morte. Talvez pela crença que ele trazia, pela dúvida de não saber como é a vida no mundo espiritual, como a gente estuda aqui, ele trazia esse grande medo, o que dificultou seu desprendimento temporário. Após trabalho ingente, que significa muito grande, enorme, trabalho enorme de magnetização do doente, e em seguida a ministração de certos agentes anestesiantes, destinados a propiciar-lhe brando sono, retiramo-lo do corpo, que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio. Então eles tiveram muito trabalho magnético para adormecer o corpo físico de Cavalcante, e Bonifácio ficou cuidando desse corpo enquanto dormia, para que fosse possível levar o espírito de Cavalcante para a reunião. Em minutos rápidos, punhamos de regresso. Com a aquiescência de Jerônimo, alguns amigos dos enfermos acompanhar-nos-iam à casa transitória. Então iriam todos para a casa transitória Fabiano. A equipe inteira, os que estavam se preparando para desencarnar e auxiliares dos enfermos. Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação. Coincidentemente, são os 2 espíritas, né? Porque a irmã Albina é evangélica, o Cavalcante é católico. Adelaide e Fábio, espíritas, já tinham um conhecimento maior do mundo espiritual e por isso apresentavam mais consciência do fenômeno de desdobramento pelo sono. Os demais titubeavam enfraquecidos, baldos de noção clara do que ocorria. Com exceção, portanto, de Adelaide e Fábio, os doentes, os que estavam sendo levados à casa transitória, estavam confusos, não estavam entendendo o que estava acontecendo. O assistente organizou a corrente magnética tomando posição guiadora. Jerônimo então ia à frente, guiando todos. Cada irmão encarnado localizava-se entre 2 de nós outros, almas libertas do plano físico, mais experimentadas no campo espiritual.
Então veja o que interessante, André Luiz chega a descrever a disposição do grupo, onde cada um ficou nessa viagem. Os doentes ficavam entre os desencarnados, para facilitar a volitação, para facilitar o transporte, já que os desencarnados já tinham noção, já sabiam como funcionavam, já estavam acostumados à vida espiritual. De mãos entrelaçadas para permutar energias em assistência mútua, utilizamos intensivamente a volitação, ganhando alturas. Então notem que interessante o fato de que, por mais que nós estejamos encarnados em desdobramento pelo sono, podemos volitar se estivermos auxiliados por outros espíritos já desencarnados, ou que já dominem o mundo espiritual pelo conhecimento anterior. Todos estavam volitando, mesmo aqueles que já ainda estavam encarnados e não tinham conhecimento espírita. Adelaide e Fábio, algo habituados ao desdobramento, assumiram discreta atitude de observação e silêncio. Então, os dois espíritas, que já estavam acostumados ao desdobramento, ou seja, pelo sono do corpo físico visitar as regiões espirituais, ficaram em silêncio, observando. Os outros, porém, comentavam o acontecimento em altos brados. Os outros estavam falando alto, estavam estranhando, estavam admirados. A Albina, por exemplo, que é evangélica, disse: ó grande Deus, rememorando passagens bíblicas, estaremos nós no glorioso carro de Elias? Olha que interessante a visão de cada religião e como lá no mundo espiritual não importam rótulos. Ela achava que estava no carro de Elias, descrito na Bíblia como esse veículo de transporte no além. Dai-me forças, ó Pai de misericórdia, expressava-se Cavalcante, de alma opressa, ou seja, estava com medo, atemorizado, ele que era católico. Falta-me a confissão geral. Ainda não recebi o viático, que significa sacramento da comunhão ministrado em casa aos enfermos impossibilitados de sair ou aos moribundos. Então Cavalcante achava que estava morrendo e estava preocupado, porque não tinha recebido a visita do padre, não tinha recebido a extrema-unção, a confissão que se faz no catolicismo antes da morte. Ó, não me deixeis enfrentar os vossos juízos com a consciência mergulhada no mal. Olha a aflição dele. Vejam a importância de conhecer o mundo espiritual. Aquilo que eu sempre falo, de nos prepararmos para essa grande viagem, como fazemos aqui na Terra. Quando vamos viajar para um outro país, as pessoas que têm responsabilidade procuram saber a língua falada nesse país, o clima desse país para levar roupas apropriadas, o itinerário da viagem. Então, da mesma forma que nos preparamos para as viagens aqui na Terra, devemos nos preparar para a grande viagem a que todos estamos destinados, que é a morte do corpo físico. Cavalcante e Albina, por não se prepararem por conta das suas religiões que não preparam os seus adeptos para esse mundo, estavam com dúvidas, extasiados, com medo. Suas rogativas sensibilizavam-nos os corações. Dimas, por sua vez, balbuciava exclamações ininteligíveis entre o assombro e a inquietude. Atravessada a região estratosférica, a ionosfera surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença,
por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos em combinação com as emanações lunares. Então eles deixavam o plano físico, deixavam a atmosfera do planeta e começavam a enxergar a ação dos raios solares, as emanações lunares na ionosfera. Espantado, Dimas perguntou em voz alta: "Que rio é este? Ah, tenho medo. Não posso atravessá-lo, não posso. Interessante notar, né? Como cada um reage de maneira diferente a essa viagem astral. Dimas achava que estava passando por um rio e que era perigoso. O impulso magnético inicial fornecido por Jerônimo era, no entanto, excessivamente forte para sofrer solução de continuidade ante tão débil resistência. Então André Luiz está dizendo, mesmo com a resistência dos doentes, de alguns doentes, o influxo magnético de Jerônimo era muito forte. Mesmo com a perturbação desses espíritos, o influxo continuava, a viagem prosseguia. O grupo então avançou sem recuos, até que muito além alcançamos o asilo de Fabiano, onde a irmã Zenóbia nos acolheu de braços carinhosos. Então, novamente, vamos ver a irmã Zenóbia, a coordenadora da Casa Transitória Fabiano, recebendo a equipe que voltava da Terra. Congregávamos todos nós, os componentes da missão socorrista, os enfermos e mais 6 amigos desses últimos, detentores de elevados conhecimentos. Então estavam ali, chegando na Casa Fabiano, a equipe socorrista, André Luiz, Hipólito, Luciana e Jerônimo, além de 4 doentes, 5 doentes, e 6 amigos desses doentes. Então era um grupo grande. Em pequena sala posta à nossa disposição, Gotuso, por gentileza, aplicou vigorosos recursos fluídicos em nossos tutelados, que os receberam como crianças incapacitadas de imediato julgamento, exceção de Adelaide e Fábio, que se mantinham cônscios do fenômeno. Então, mesmo chegando lá, a maioria do grupo ainda estava confusa. Os doentes estavam sem entender exatamente o que se passava, com exceção de Fábio e Adelaide, já acostumados com essas viagens. Os demais estavam como crianças, que não conseguiam entender. Em seguida, o prestimoso Jerônimo tomou a palavra e dirigiu-se a eles comentando: "Amigos, o concurso desta noite não se destina à cura do corpo grosseiro, posto agora à distância pelas necessidades do momento. Tentamos revigorar-vos o organismo espiritual, preparando-vos o desligamento definitivo sem alarmes de dor alucinatória." Aqui eu quero fazer uma reflexão. Imaginem vocês, depois de ficarem por longo tempo doentes numa cama, visitarem o plano espiritual e serem informados por um guia que eles estavam preparando o seu desencarne. Como nós receberíamos essa notícia? Será que entenderíamos a grandeza do momento, o fato de que precisávamos colaborar para termos uma desencarnação equilibrada? Ou nos desesperaríamos ao sabermos que estávamos próximos da morte do corpo físico? Tudo depende de como cada um leva a vida aqui na Terra e o quanto se prepara para a vida espiritual. Porque sabemos que a nossa própria consciência fará o julgamento das nossas ações. Muitos, por isso, têm medo da morte, porque sabem que é o dia do juízo individual, em que cada um terá que enfrentar as consequências das suas escolhas na Terra. Então o grupo chegava ali e estava sendo informado que aquele trabalho
era para prepará-los espiritualmente. Não eram medidas para a cura do corpo físico, mas sim para revigorar o organismo espiritual, preparar o perispírito deles, a fim de que pudessem desencarnar sem sofrer dores alucinatórias. Ele continuou: devo confessar-vos que, retomando o vaso físico, experimentareis natural piora de vossas sensações, agravando-se-vos a tortura, porque os remédios para a alma na presente situação intensificam os males da carne. Então, primeira informação muito curiosa dos preparativos para o desencarne. Segundo informações de André Luiz, de Jerônimo nessa parte, esses preparativos para a morte pioram o quadro do corpo físico. O que eles passariam ali, naquele momento de visita astral, faria com que os seus corpos físicos, quando eles retornassem ao corpo, sofresse uma piora do seu estado de saúde. Ele chama aqui de remédios para a alma. Veremos que remédios são esses aplicados nesses 5 doentes. Mas já sabemos que esses remédios aplicados lá no plano espiritual acarretam na piora do quadro do corpo físico. Então, quando eles regressassem, sentiriam uma piora no quadro de saúde. Certificai-vos, portanto, de que as providências desta hora constituem ajuda efetiva à libertação. Apesar da piora do corpo físico, essas medidas eram necessárias para que eles se libertassem sem maiores obstáculos. De retorno ao antigo ninho doméstico, encerrada esta primeira excursão de adestramento, encontrareis mais tristeza no terreno da crosta, mais angústia nas células físicas, mais inquietude no coração, porque a vossa mente, no processo das recordações instintivas, terá fixado com maior ou menor intensidade o contentamento sublime deste instante. Então vejam que Jerônimo explica por que o corpo sofre mais depois que começam os preparativos para a desencarnação. Porque, de maneira instintiva, eles se recordam da alegria do instante em que estão no plano espiritual, e isso traz uma tristeza natural à sua mente encarnada. Olha que interessante. A piora do quadro, o que ele chama aqui de angústia nas células físicas, é consequência da lembrança instintiva dos momentos que eles passaram no plano espiritual, preparando-se para desligarem-se do plano físico. Preparai-vos, pois, para vir até nós. Solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiai na proteção divina. Percebam que, mais uma vez, a entidade chefe, o Jerônimo, o guia do grupo, usa do imperativo para dar ordens, para dar conselhos àqueles que estavam se preparando para o desencarne. Ele aconselhava, então, se preparem, solucionem os seus problemas lá na Terra. Questão de herança, questão de criação de netos, de sobrinhos, de filhos, despedidas, solucionar pequenos problemas antes da morte e venham até nós, confiando na proteção de Deus. É um exercício que, eu repito, todos teremos que fazer na derradeira hora de nossa vida terrestre. Todos teremos que dar um passo para a grande despedida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos compromissos.
Já falamos aqui do diálogo de Dr. Bezerra com Adelaide, ensinando-a que ela precisava deixar o trabalho para outras mãos, confiar na providência divina em relação aos seus parentes, aos seus filhos. Todos precisaremos resolver esses problemas terrestres antes do desencarne. Logicamente, esse quadro que estamos narrando aqui é para as pessoas que têm o desencarne programado e têm o mérito para receberem esse auxílio. Porque muitos desencarnam sem um auxílio tão grande, apesar de todos receberem ajuda. Todos que desencarnam recebem algum tipo de auxílio, nem que seja uma oração. Mas os que trabalharam no bem, os que se prepararam, os que plantaram o amor e a caridade, colherão um grande auxílio no momento da morte. Então, muito antes de morrerem, serão levados ao plano espiritual, receberão visitas desses amigos, receberão esses remédios espirituais, como nós vimos aqui, para que o desencarne possa ocorrer de maneira equilibrada. Logo após, verificou-se breve intervalo, durante o qual permanecíamos à vontade. O assistente fora rápido nas explicações, esclarecendo-nos que condensava os assuntos em curtas sentenças, atendendo à incapacidade mental dos beneficiários, impotentes ainda para penetrar o sentido das longas dissertações. Então vejam mais uma vez a didática perfeita dos amigos espirituais. Como Jerônimo estava falando para uma maioria que não estava acostumada ao desdobramento e por isso estavam numa semiconsciência, perturbados, temerosos, ele falava por meio de sentenças curtas, não desenvolvia o pensamento, não dava uma palestra muito detalhada. Eram sentenças curtas, frases pequenas, para que aqueles doentes em estado de desdobramento pudessem absorver essas frases e gravar o conteúdo delas de maneira mais efetiva. Com efeito, os companheiros recebiam parcialmente o alentador aviso. Então, mesmo que ele estivesse se utilizando de pequenas sentenças, ainda assim, os doentes absorviam metade, parcialmente, o conteúdo das mensagens. Eram atingidos pelo socorro magnético positivo, mas as ideias que faziam dos acontecimentos eram muito diversas entre si. Cada um interpretava de um jeito, até porque cada um tem uma bagagem espiritual, uma bagagem de conhecimento religioso. E, além disso, cada um está numa sintonia específica conforme a sua elevação espiritual, a sua condição evolutiva. Cada um, portanto, recebia e lia o acontecimento à sua maneira. Cavalcanti, aquele que detinha o conhecimento católico, com a expressão ingênua do menino, chamou-me em particular, indagando se estávamos no paraíso. Olha que legal. André Luiz narra então que Cavalcanti chamou ele como uma criança e perguntou baixinho: estamos no paraíso? Sentia-se aliviado, feliz. Alegria enorme banhava-lhe o coração. Vejam que interessante. Nós realmente desencarnamos e enfrentamos o mundo espiritual conforme nossas crenças. Como Cavalcanti estava se sentindo muito alegre, estava se sentindo bem e não estava na terra, automaticamente pensava que estava no paraíso, porque era esse o conteúdo religioso que ele trazia. Contente e reconfortado, acentuava: não será aqui o céu? Não consegui fazer-lhe sentir o contrário. Então André Luiz revela que não convenceu ele do contrário. Ele realmente achava que era o céu, o paraíso, aquele local. Albina lembrava cenas bíblicas
em suas interpretações literais do texto sagrado, característica da religião evangélica. Interpretação literal da Bíblia. Então, Albina levava essas interpretações. E o que ela enxergava ali, no mundo espiritual, ela concluía, conforme a sua bagagem religiosa, que se tratavam de cenas da Bíblia, de locais descritos pela Bíblia. Depois de observar o nevoeiro exterior, circunspecta, perguntou a Luciana se aquela era a casa do Senhor, mencionada no capítulo 8º do primeiro livro dos Reis, em vista da nuvem de matéria densa que cercava a paisagem. Olha só que interessante. Albina trazia um conhecimento da Bíblia, e como ela viu uma nuvem de matéria densa ao redor do local, ela automaticamente achou que era um dos locais descritos na Bíblia como a casa do Senhor. Dentre os espiritistas, ou seja, Adelaide e Fábio, entregavam-se à reserva feliz da oração. Mas Dimas, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, abeirou-se curioso do padre Hipólito e inquiriu se a zona representava alguma dependência venturosa de Marte. Então, dos espíritas, 2 equilibrados oravam, felizes, porque entendiam o que estava acontecendo. Sabiam que estavam ali em desdobramento pelo sono, se preparando para a morte e recebendo, portanto, essas orientações. Mas o Dimas estava tão extasiado pelo alívio que ele sentiu ao deixar o corpo físico, que ele pensou que estava visitando outro planeta. Até porque ele volitou, deixou a psicosfera da Terra e chegou a regiões que conseguia ver o espaço. Então, talvez uma certa confusão mental dele fez com que ele achasse que saiu do planeta, visitando outro planeta, o planeta Marte. Hipólito, então, o ex-sacerdote, esboçou largo sorriso e respondeu complacente: não, meu amigo. Isto aqui ainda é a Terra mesmo. Estamos muito longe dos outros planetas. Trocamos inteligente olhar que traduzia bom humor. Então veja que André Luiz e Hipólito olharam um para o outro, rindo da pergunta de Dimas. Antes de nossas considerações, talvez desnecessárias, Jerônimo interveio. Então vejam que André Luiz e Hipólito já iam mangar do Dimas, né? Já iam fazer algum comentário jocoso, de brincadeira. Jerônimo percebeu e disse: o plano impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos, com singular consistência. Olha só, a nossa mente grava imagens dos preconceitos religiosos. A transformação compulsória pelo decesso reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores. Então, quando eles desencarnarem, eles vão readquirir o conhecimento que eles têm do plano espiritual. Como eles estão encarnados, como eles estão desdobrados pelo sono, eles ainda trazem os preconceitos religiosos, as suas concepções. Depois que eles desencarnarem, retornarem para a pátria espiritual, perceberem onde estão, eles vão se relembrando do conhecimento anterior. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Isso demonstra mais uma vez a misericórdia divina. Ele não nos retira da terra de forma brusca, abrupta, porque isso traz traumas emocionais graves. Então, o desligamento é feito com muito carinho, com muito amor, com muita compreensão, sem pressa. Urge considerar a necessidade da medida, isto é, da gradação. O desligamento é feito aos poucos.
de forma gradativa. E fitando-nos mais agudamente, ou seja, Jerônimo fitou Hipólito e André Luiz como uma mãe que fita seus filhos dando bronca. Olhou para eles, de maneira mais aguda, porque eles estavam rindo da conclusão de Dimas, que pensava que estavam em Marte. Jerônimo então puxou a orelha de André Luiz e Hipólito, dizendo: há, contudo, observação valiosa a destacar. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. Olha a lição de Jerônimo. Não é a religião, o conhecimento religioso que socorre aquele que acredita nas horas evolutivas. É justamente a sementeira do esforço próprio, nos serviços da sabedoria e do amor, que frutifica no instante oportuno por meio de providências intercessoras ou de compensações espontâneas da lei, que manda entregar as respostas do céu a cada um por suas obras. Então Jerônimo ensina, não é a religião, não é o conhecimento religioso que vai ditar a condição de cada um no mundo espiritual. Não é a escolha que fez da religião a seguir quando estava na Terra. É o esforço próprio. E aí ele cita os dois requisitos para a evolução espiritual: sabedoria e amor. Em que gravamos ontem no canal uma página de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, chamada Instrução. E ele diz: sabedoria e amor são como duas asas de um pássaro que, para alcançar a evolução, a elevação espiritual, precisa desenvolver essas duas asas. Instruir por meio do estudo para adquirir sabedoria e trabalhar, servir para exercer o amor. São duas asas, citadas aqui por Jerônimo: sabedoria e amor, para frutificar e receber, quando desencarnarmos, as consequências das nossas escolhas no bem, as consequências das nossas atitudes de amor, de caridade, colhendo o que plantamos. A cada um segundo suas obras. Então ele dá a lição de que não é o rótulo que vai definir o nosso destino, e sim o que plantamos. Todo lugar do universo, portanto, pode ser convertido em santuário de luz eterna, desde que a execução dos divinos desígnios seja a alegria de nossa própria vontade. Ele está com isso demonstrando que não importa a religião, não importa o templo, qualquer lugar do universo pode se transformar num templo, num santuário, bastando a vontade, que é outra ferramenta essencial no plano espiritual e também aqui na Terra, para definir as nossas tarefas e principalmente as nossas conquistas. Vontade. É ela que nos dirige. Então, pela vontade, nós podemos transformar qualquer lugar em santuários de luz eterna. Independente, portanto, de religião, alcançaremos paz no além se plantarmos o bem e se tivermos essa vontade de agir em favor da lei divina, plantando e futuramente colhendo as consequências dessas escolhas. Finda a colheita de preciosos ensinamentos, começamos a regressar, terminando assim a nossa feliz excursão. Então eles foram visitar a casa transitória Fabiano, ouviram as orientações de Jerônimo, dialogaram com os doentes e agora voltavam felizes para a Terra, para que eles finalizassem ali os seus momentos últimos na encarnação que passavam, os 5 doentes, cada um com a sua elevação, com a sua condição evolutiva e com a sua vivência na Terra. Devolvendo os enfermos aos leitos de origem, verificamos as impressões diferentes de cada um. Lembrem-se que Jerônimo falou, essa preparação
vai trazer uma piora do quadro de saúde deles, porque eles sentirão saudade, eles sentirão essas repercussões do plano espiritual nas suas células do corpo físico. Isso vai trazer uma angústia para eles, o que é natural. Fábio demonstrava infinito conforto no campo íntimo, assim que voltou, né? Eles ainda sentiam o conforto no campo íntimo, espiritual. Cavalcante acordou no organismo de carne, pensando em recorrer à Eucaristia pela manhã. Ou seja, aquela mesma preocupação que ele estava desde o início, eu não posso morrer sem me confessar. Ele acordou com essa preocupação. Dimas, ao despertar, junto de nós, chamou a esposa e afirmou em voz fraca: "Oh, como foi maravilhoso o meu sonho de agora! Vi-me à beira de rio caudaloso e brilhante, que atravessei com auxílio de benfeitores invisíveis, chegando em seguida à grande casa, cheia de luz." Percebam que cada um traz uma bagagem de memória pelo acontecimento. O que mais marcou Cavalcante foi o medo de morrer sem se confessar. Por isso, o primeiro pensamento que ele teve quando retornou foi demandar a Eucaristia. Já Dimas, o que mais marcou foi o medo de atravessar o rio caudaloso que ele via no além pela disposição das energias e do magnetismo de Jerônimo. Então, o primeiro fato que ele se recordou quando voltou à consciência do corpo físico foi atravessar esse rio e chegar numa casa luminosa. Pousou a descarnada mão na testa úmida e exclamou: "Ah, como desejaria lembrar-me de tudo! Tenho a impressão de que visitei o mundo feliz, recebendo ensinamentos de grande significação, mas a cabeça falha." Então ele não trazia, como Jerônimo já havia adiantado, uma lembrança completa do que aconteceu, mas pelo menos trazia as impressões e também a vontade de querer recordar de tudo. A companheira tranquilizou-o, exortando-o a dormir. Realizara-se a primeira excursão de adestramento com os amigos que dentro em breve viriam ter conosco. Então essa missão, primeira parte da missão de André Luiz, era de adestrar, ensinar a quem estava desencarnando os mecanismos para ter um desenlace equilibrado. Congregados de novo na abençoada instituição de Adelaide, deliberou Jerônimo nosso retorno à casa transitória de Fabiano para descansar e servir em outros setores, toda vez que a oportunidade de trabalho útil nos bafejasse com a sua bênção. Então eles voltam para a casa de Fabiano e continuavam trabalhando, aguardando novos trabalhos assim que precisasse. Finalizamos então o capítulo 12 e no próximo estudo iremos adentrar o capítulo 13, chamado Companheiro Libertado. Agradeço a todos que nos acompanham nesses estudos e façamos então uma revisão do que aprendemos hoje, especialmente em relação à preparação que todos devemos buscar para o desencarne. Não é desejando a morte por antecipação, não é se preocupando com o fenômeno de maneira a temê-lo ou a buscá-lo, mas sim estudar o mundo espiritual. Não especificamente o fenômeno da morte, mas também ele. Especialmente buscando refletir sobre o que realizamos na Terra, porque isso determinará os nossos destinos no além. Uma das lições, inclusive, de hoje foi a de que todos nós colheremos lá o que plantamos aqui, e por isso precisamos, além do conhecimento, utilizar a ferramenta do amor ao próximo, que Jesus nos ensinou, para equilibrarmos essas asas de conhecimento que buscamos diariamente aqui no canal, mas também a de caridade, com as nossas ações individuais, na nossa casa, no nosso trabalho e nas ações voluntárias que eventualmente nos entregamos, ajudando o próximo
ajudando familiares que precisam, que são os primeiros compromissos que nós temos, e também a sociedade, cada um à sua maneira. Saibamos então ouvir os conselhos de Jerônimo, de André Luiz, de Emmanuel em outras obras, para que tenhamos consciência das nossas escolhas e estejamos cada vez mais preparados para o desenlace do corpo físico, deixando aqui os nossos compromissos, os nossos trabalhos, para que outras mãos prossigam tocando as nossas atividades e entregando a Deus, entregando a Cristo Jesus as nossas preocupações, as nossas intenções, a fim de que continuemos a nossa trajetória evolutiva também no plano espiritual. Lembremos-nos do exercício a que todos estamos vinculados no momento do desencarne, que é o desprendimento, e comecemos desde já, compreendendo que todo o trabalho no bem pertence, na verdade, ao Pai, conforme o próprio Cristo nos ensinou, chamando Deus de Pai, e que nós colaboramos com o trabalho dele à medida das nossas possibilidades, mas que o trabalho realmente pertence ao Senhor. Finalizamos então mais um estudo, rogando aos amigos espirituais as bênçãos recebidas, a proteção, o esclarecimento e a inspiração, que faz com que possamos enxergar os textos evangélicos e interpretá-los após uma compreensão exata do que Cristo tinha por objetivo passar para a humanidade. Agradecemos, portanto, a eles, porque não somos dignos de recebermos tantas bênçãos, mas a misericórdia divina nos proporciona esse contato com os amigos espirituais, com os familiares que já estão no além, com as entidades que se coadunam com os nossos pensamentos, que simpatizam-se conosco e também nos ajudam nesse processo evolutivo a que todos estamos sujeitos. Saibamos ouvi-los, seguir seus conselhos, nos dirigir para a direção que eles apontam, porque são como irmãos mais velhos que já vivenciaram o que hoje vivemos e sabem, por consequência, qual a melhor decisão a tomar diante das dificuldades e desafios da vida. Para ouvi-los, é necessário entrar em sintonia, que o Espiritismo nos ensina a realizar por meio da oração, por meio da intenção no bem, por meio da vontade direcionada para a caridade e o autoaperfeiçoamento, e principalmente pelas atitudes tomadas diante das ocorrências da vida. Sejam elas junto a parentes difíceis, junto a familiares que não aceitam, que não conhecem ou que desprezam as verdades eternas, junto a colaboradores no ambiente de trabalho que nos perseguem e junto dos inimigos gratuitos, sejam do espiritismo, sejam de nós próprios, que não conseguem aceitar a nossa disposição emocional equilibrada, a nossa calma e serenidade oriunda de uma consciência tranquila e por isso nos atacam. Que possamos, portanto, enfrentar esses desafios com disposição e ânimo, rogando sempre ao Pai essa proteção e essa inspiração. Não deixemos jamais de orar, porque é por meio da oração que recebemos esses eflúvios salutares do além, da espiritualidade amiga, e conseguimos enfrentar qualquer problema. Que essas obras estudadas possam nos fazer refletir sobre o que acontece com outras pessoas e também conosco, para que no momento oportuno possamos aplicar o que aprendemos nas decisões que tomaremos. E também para cultivarmos
a oração diária dentro de nossas casas, afastando o mal, o desequilíbrio e, eventualmente, entidades infelizes que desejam o nosso mal. Que todos esses irmãos possam receber também essa energia para que pouco a pouco se convertam, caiam em si e possam perceber que somente na luz divina, ensinada pelo Cristo Jesus, é que nos libertaremos de todo mal, de toda perturbação e de todo desequilíbrio que hoje sentimos. Graças damos ao nosso Senhor Jesus hoje e sempre e rogamos a Maria Santíssima, Mãe das Mães, que continue a estender o seu manto de amor sobre a terra, resgatando os criminosos, os desajustados, os viciados e infelizes, para que também aproveitem a oportunidade de permanecerem na terra prometida pelo Cristo para aqueles que são mansos de coração, para aqueles que são pacíficos e já optaram pelo bem. Muito obrigado, mestre amigo, e que a tua mensagem continue renovando a terra e convertendo corações para o aprisco de nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.